Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês com uma palavra muito preciosa que eu li e tenho lido na Bíblia, no Novo Testamento. E hoje, pessoal, essa palavra eu tenho certeza que ela vai trazer uma direção, uma orientação, uma salvação para as nossas vidas. E hoje, pessoal, essa palavra ela se encontra no Novo Testamento da Bíblia, no livro de Efésios. E essa palavra, pessoal, que se encontra em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 12 do Novo Testamento, ela diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Essa palavra, pessoal, ela está dizendo que tanto as minhas lutas como as tuas lutas, as suas lutas, elas não são diretamente contra as pessoas, contra os seres humanos. A palavra de Deus aqui, a palavra do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus Cristo, que é a nossa nova aliança, ela diz que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra os seres humanos. Aqui está falando que a nossa guerra, as nossas lutas, são lutas espirituais. E essas lutas são travadas dia após dia. E a grande verdade é que muitos são aqueles que têm enfrentado lutas na sua vida, em suas vidas, diariamente. E por não ter essa direção, não conhecer quem está por trás de tudo que acontece no mundo, a pessoa acaba lutando contra outras pessoas, esquecendo até que as pessoas, elas são feitas, elas foram criadas segundo a imagem e a semelhança de Deus. Por isso aqui essa palavra, ela nos deixa bem claro que a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra as forças espirituais do mal que vivem até nas regiões celestes, nos ares. As nossas lutas, para falar em uma linguagem que você venha compreender, a nossa luta, as nossas lutas são contra os demônios, com as forças espirituais do mal, que ficam por trás de todos os problemas, de todas as coisas ruins que acontecem na vida das pessoas. E aqui, pessoal, Deus, o Espírito dele, está nos dando uma direção, mostrando para nós
que a nossa luta não é contra o ser humano, e sim contra as forças espirituais do mal, da maldade, contra os demônios. Nós, nesse mundo, conseguimos enxergar isso quando nós recebemos o Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo, o Evangelho libertador. E é exatamente por causa disso que nós vemos um mundo cada vez pior. Porque esses espíritos demoníacos, como diz a palavra aqui, essas forças espirituais do mal, da maldade, elas estão nesse mundo. E com o objetivo de trazer o caos, a destruição, cumprir o propósito, o qual essas forças têm o objetivo de ser concluído aqui nesse mundo, que é roubar aquilo que Deus deu de mais precioso para uma pessoa, a sua fé em Jesus Cristo, no Filho do Altíssimo, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. E essa força espiritual do mal, que são demônios, eles têm feito muitas coisas para que as pessoas não venham conhecer o Evangelho, a Palavra de Deus, o Novo Testamento, a Bíblia. Porque eles sabem que quando uma pessoa chega ao conhecimento da verdade, ela começa a compreender e entender que existe algo por trás de tudo que é ruim que acontece nesse mundo. Elas passam a compreender que precisam, o mais urgente, de receber uma ajuda também espiritual. Porque a sua luta, você queira ou não queira, e a minha luta é a mesma. São contra esses seres espirituais da maldade, do mal, que estão nas regiões celestes. Eu gostaria de falar para você através desse vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco forte hoje, mas é bom que você ouça o que eu vou falar, porque isso vai te deixar em alerta. Se você é uma pessoa que ainda não conheceu o Evangelho de Jesus, não sabe quem é o seu verdadeiro inimigo, eu quero dizer para você que a palavra de Deus aqui, ela mostra claramente que o seu verdadeiro inimigo, o seu adversário, aquele que veio a esse mundo, está nesse mundo para roubar, para matar e para destruir com a criação de Deus. São os demônios. E eles, mediante como nós estamos vendo o mundo, as coisas acontecendo, nós podemos chegar numa conclusão que eles estão obtendo resultado naquilo que eles vieram fazer nesse mundo. Esses espíritos, eles são espíritos que já estão condenados. Porém, ainda não chegou o tempo deles serem julgados ao inferno, lançados na escuridão,
lançados no lago de fogo e enxofre. Porque é isso que o livro de Apocalipse da Bíblia diz que está preparado para eles. Mas enquanto esse tempo não se conclui, eles estão cumprindo o seu papel nesse mundo. E esse problema que está sobre a vida das pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo ainda, que não conheceu a luz da palavra, que não conheceu a força do poder de Deus, que ainda não conheceu que existe uma armadura para que ela venha poder se revestir, para poder resistir esses ataques e conseguir passar essa guerra, vencendo as batalhas da vida. Enquanto ela não chega ao conhecimento dessa luz, desse poder que há, através do sacrifício feito por Jesus Cristo quando ele morreu na cruz e cumpriu nele ali todo o propósito de salvação, de libertação dos seres humanos. Enquanto essa pessoa ela não chega ao conhecimento dessa verdade, ela está refém, ela está vulnerável a esses ataques. E muitas das vezes chegam até a morte. Porque a função desses espíritos que operam nesse mundo hoje é essa: roubar, matar e destruir. Roubar a sua fé no Deus verdadeiro, trazendo muitos enganos para esse mundo, através de religiões, através de filosofias, através dos partidos, enfim. Esse mal, essa força do mal opera em todo o mundo, de todas as formas. Enquanto a pessoa não chega no conhecimento disso, ela fica refém desses espíritos que estão nesse mundo. E a palavra de Deus, ela diz aqui: pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. Isto é, nos governos, nas autoridades, nos poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Então, pessoal, aqui a palavra de Deus, a Bíblia, o Novo Testamento, ela é muito clara. Isso aqui mostra que a nossa luta, as nossas lutas que nós travamos dia após dia nesse mundo, não são contra os seres humanos, e sim contra os principados, as potestades, os demônios, os que atuam e vivem nas alturas, nos governos, nas autoridades e nos poderes que dominam completamente esse mundo. O mal, essas forças espirituais do mal, eles estão na política também. Eles estão nos governos. Aqui é bem claro a palavra de Deus. Todo governo que nós, principalmente aqueles que não leva o Evangelho de Cristo, a luz do Evangelho, de forma que venham
produzir na própria vida a verdade do conhecimento, da vontade de Deus no seu governo? Quem está por trás desse governo é um demônio, pessoal. É um demônio que está agindo ali por trás. E muitas das vezes as pessoas brigam até pelos partidos políticos. A palavra de Deus, ela diz que toda autoridade é constituída por Deus. Deus, quando constitui uma autoridade, ele coloca aquela pessoa ali com o propósito que aquela pessoa ela venha chegar ao conhecimento da verdade para estar governando assim a nação. Mas quando esse governo não chega ao conhecimento dessa verdade, enquanto ele não chega a esse conhecimento, quem está atuando ali são os demônios, são as forças espirituais do mal. Como diz aqui no Novo Testamento. E essas forças espirituais do mal, elas vêm causando tudo que nós estamos presenciando nos governos do mundo inteiro, nas políticas do mundo. E aqui, essa palavra que Deus está trazendo para nós hoje, é trazendo uma luz para o nosso conhecimento, mostrando que a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra quem está por trás daquela pessoa. E aqui, continuando, diz assim: por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Então aqui, pessoal, existe uma armadura para que nós venhamos utilizá-la, para lutar essa guerra e poder vencer essa batalha. As pessoas hoje em dia, se for ver em maioria, eles não gostam desse assunto, de ouvir sobre falar de demônios. E isso, os demônios têm conseguido, nisto os demônios têm conseguido ficar escondidos. Por longo tempo, através deste pensamento, com que as pessoas achem que eles não existam. Essa é a maior mentira que existe. Achar que não existe uma força do mal agindo nesse mundo. E aqui diz que se nós conseguirmos a armadura de Deus, que é a luz do Evangelho, que eu vou mostrar o que é essa armadura, aqui diz para que nós venhamos ficar firmes, sem recuar. Isso quer dizer ir para cima, sem recuar, porque nós estamos numa guerra, não contra os seres humanos, mas contra essas forças espirituais do mal, que têm causado grandes problemas nas vidas das pessoas, através
de doenças, através de depressão, através do suicídio, através do homicídio, através da miséria, através desse vírus maldito que está levando milhões e milhões de pessoas à morte, através da confusão, da guerra, do roubo, enfim. Tem uma série de coisas que acontecem no mundo que mostra o que realmente está acontecendo. E isso comprova que existe algo por trás. Na verdade, a maior mentira que existe é achar que não existe uma força do mal, um demônio agindo por trás dos problemas que nós estamos presenciando, que estão acontecendo nesse mundo hoje. Pessoal, isso é sério. Às vezes você tem uma força do mal agindo na sua vida, dentro da sua casa, por longo tempo já, e nem percebe. Mas está aquele mal escondido ali através daquela situação que você vem estar passando. Até que a luz do Evangelho chegue até você. Aí se cumpre a vontade de Deus, que é libertar as pessoas que chegam até Jesus Cristo e recebem Ele como o seu Salvador. Elas passam a ter autoridade sobre essa situação que você vem estar passando. E você passa a não ser mais refém desse problema. Porque você vai poder lutar com as armas que Deus já tem preparado para dar para nós. E aqui, continuando, diz assim: usem primeiro, eu vou estar falando aqui como que é essa armadura. Está dizendo aqui, ó, usem primeiro, usem a verdade como cinturão. Uma pessoa, pessoal, ela só consegue andar na verdade no mundo que nós vivemos hoje, onde a mentira prevalece mais do que a verdade. Uma pessoa só consegue andar na verdade quando ela coloca no centro da vida dela os pensamentos de Deus, a luz do Evangelho. Enquanto isso não acontecer, ela não vai andar na verdade. Por mais que tente ser uma pessoa verdadeira, mas isso vai ser muito difícil pela a sua própria força ou pela sua própria vontade. Porque a nossa natureza, por si própria, ela já é uma natureza corrompida ao erro. Então aqui está dizendo que quando uma pessoa recebe a luz do Evangelho, a palavra de Deus na própria vida, e recebe essa armadura de Deus aqui, está dizendo para que nós venhamos usar a verdade como um cinturão, vestindo-se com a couraça da justiça. É procurar
procurar fazer tudo da melhor forma. Tudo da melhor forma. Dentro de uma justiça. Não a justiça desse mundo. Porque a justiça desse mundo enganam as pessoas. Porque esse mundo trocaram as ordens dos valores. Aquilo que é errado se tornou algo certo. E aquilo que é certo se tornou errado. A justiça desse mundo é isso. Dá para nós termos uma ideia de como está o mundo hoje, mediante a justiça do mundo. Então aqui está falando para que nós venhamos ter a couraça da justiça verdadeira, da luz do Evangelho, da palavra de Deus. Calçando como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Anunciar a boa notícia de paz, pessoal, uma pessoa só consegue quando ela chega ao conhecimento da verdade. Enquanto isso não acontece, isso nunca irá ser possível. Anunciar a paz. No mundo que nós vemos hoje, que é onde prevalece é só as brigas, as confusões, os desentendimentos, as guerras. Mas mesmo mediante a isso tudo, é possível anunciar essa paz. E levem sempre a fé como escudo. Está vendo aqui? Aqui está falando a importância da pessoa poder levar a fé como escudo. Como é importante aqui levar a fé, a nossa fé, como escudo. Então está falando aqui, pessoal, a gente levar a nossa fé como escudo. Agora, como que nós vamos ter essa fé? Em quem nós vamos depositar essa fé? No meio de tantas religiões que tem no mundo hoje. E aqui está falando para trazer essa fé como escudo. Para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno, dos demônios. É através da fé que você vai conseguir vencer. É o escudo da fé. Sabe como funciona esse escudo da fé? Esse escudo da fé, ele funciona assim. De repente, na sua vida, você está passando por um problema sério, por um problema grave. Algo que você olha e não vê solução. Mas, mediante a palavra de Deus, você olha para a sua vida e vê, não, eu creio. Eu creio que Deus irá me ajudar. Eu creio que por o sacrifício que Jesus fez na cruz, quando ele morreu, que a palavra dele diz que ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, todos os meus castigos, todos os meus pecados. Então eu creio que por ele ter feito isso, eu vou conseguir sair dessa situação que eu estou passando. E é nessa hora que você exercita a sua fé. E aqui está falando, para que venhamos levar o escudo da fé. Esse é o escudo da fé. Crer mediante uma situação ruim, seja ela qual for que estiver passando. Então está falando aqui que esse escudo, ele serve para que nós podemos nos proteger com os dardos de fogo dos demônios.
são coisas que sobrevêm na vida de uma pessoa. Armadilhas, ciladas, por esses espíritos que estão hoje no mundo para querer acabar com a vida de uma pessoa, para querer destruir uma pessoa. Olha tanto a maldade que existe no mundo hoje, pessoal. O que eu estou falando aqui, alguns exemplos que eu citei, não é nada mediante das maldades que acontecem nesse mundo que nós vivemos. Tudo isso causado por essas forças espirituais do mal por trás de tudo, de toda essa situação que se encontra o mundo hoje, nesse estado de calamidade. Para nós termos uma ideia, o homem natural, ele não quer a paz, ele quer a guerra, mediante o poder. Para eles compensa mais a destruição do próximo, do seu inimigo, que é o homem, do que a paz. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Isso é realidade, não é uma fantasia, não. É que nem a vida que nós vivemos. Se existe uma fantasia, é exatamente a vida que as pessoas pensam que tem. Isso sim é uma fantasia, porque hoje nós estamos aqui, nesse mundo. Depois que uma pessoa morre, nada mais existe para ela. Então essa vida passa a ser uma fantasia. Um tempo somente. Mas, em relação às forças espirituais do mal, isso é espírito. Isso existe. É o que está por trás de tudo isso que nós presenciamos hoje. Tanto nesse mundo, como também no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual também existe um lugar. Jesus falou desse mundo espiritual também. Ele contou uma história de um fato que ele presenciou sobre as duas pessoas que viveram nesse mundo, preocupados com seus próprios interesses, com a sua ganância, com a sua vida, somente consigo e com o seu ego. E ela veio a morrer. E também fala sobre outro homem que viveu nesse mundo também e passou pelas dificuldades da vida, mas também crendo que existia um Deus que era mais importante do que essa vida. E Jesus, concluindo essa história, ele diz que essas duas pessoas morreram. Uma foi para o local onde já está preparado para as pessoas que recebem Deus verdadeiramente. E o outro foi para um local também que está preparado para as pessoas que não querem receber Deus em sua vida. E nesse local que essa pessoa foi, Jesus relatou que foi um local de tormento. E essa pessoa atormentada nesse local, ela clamou ali para que viesse
alguém avisar alguém da família dela que esse lugar ruim realmente existe depois da morte, para que também os seus irmãos, seus familiares, não fossem para o mesmo lugar que ele estava. E aí, a Bíblia relata que foi até Abraão. Chegou para essa pessoa e disse de onde ele estava. Isso é impossível, porque existe um grande abismo que nos separa. Isso é impossível de acontecer. Então esse homem disse no tormento: então mande que alguém vá então avisar os meus irmãos para que não venham para cá. Sabe o que Abraão falou para ele? Disse assim: tem Moisés, tem os profetas, que eles ouçam os ensinamentos de Deus e aprendam que existe um Criador. Então, pessoal, aqui relata, Jesus foi bem claro. Ele relata que existe esse local. Esse local, ele se chama, o mundo se refere ao inferno, mas muitos levam uma brincadeira até que venham ir para esse lugar. Isso é sério, pessoal. Esse é o papel dessas forças espirituais do mal, da maldade, levar as pessoas para esse lugar também, para que elas venham a sofrer condenadas, como eles já estão condenados também. E esse local é um lugar de espera, mas você, ou quem quer que seja, que for para esse lugar, vai estar num lugar de tormento. A palavra de Deus relata que a pessoa, ela já vai saber que ali ela já estará condenada. Estará na aflição. Jesus relatou um lugar onde haverá, onde tem muito choro, ranger de dentes, aflições, agonia. Pessoas que já estão nesse lugar. Pessoas que uma vez ouviram também o evangelho da salvação, mas não quiseram. Pessoas que preferiram amar mais as suas próprias vidas dentro dos seus egoísmos, das suas ganâncias, das suas linhas de pensamento, dos pensamentos injetados dentro de um aprendizagem errado, totalmente ao contrário dos pensamentos de Deus. É o que nós vemos hoje imperar nesse mundo, pessoal. Agora, pelo outro lado, também existe esse outro lugar, que é um lugar que está preparado para as pessoas que recebem a salvação, aguardando também tudo se concluir para que venham reinar junto com o nosso Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, Jesus Cristo, por toda a eternidade. Então, pessoal, não é brincadeira, é sério. E aqui, essa palavra de hoje, Deus está dando para nós uma direção, para que venhamos estar revestidos dessa armadura,
E através desse escudo da fé, poderão se proteger de todos os ataques dos demônios. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada, que é o Espírito Santo. A nossa arma é a palavra de Deus. Essa é a nossa espada, que o Espírito Santo nos dá. E o Espírito Santo só recebe ele quem ouve o Evangelho da salvação e nele crê, e nele confia. Que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo veio a esse mundo e venceu tudo aquilo que eu, você e toda a humanidade não conseguiu vencer. E ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Ele tem as chaves da autoridade. Num vídeo que eu pus anterior fala sobre a autoridade, sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Todo o poder está sobre a vontade soberana de Jesus Cristo. E aqui fala que para nós podermos ter essa armadura, é necessário ter esse Espírito, para que o Espírito Santo venha nos dar uma direção certa. E através da palavra de Deus, que é a espada, nós venhamos conseguir lutar. Como, por exemplo, agora. Vocês estão recebendo a palavra de Deus. E é a espada. A palavra de Deus hoje revela para vocês que não sabiam que existe uma força espiritual do mal por trás de todos os problemas, que são os demônios. De repente, eles estão aí, dentro da sua casa, porque eles estão em todos os lugares também espalhados, com esse objetivo. Até que um dia vocês cheguem ao conhecimento da luz do Evangelho de Cristo, recebam Ele como Salvador da sua vida, passam a ter os seus nomes escritos no livro da vida. Deus enviará para você o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, para te trazer uma direção na sua vida. E com a espada que você terá, que vai ser a sua arma, você vai lutar contra essas forças espirituais do mal. Na verdade, a sua casa, ela pertence a uma região celeste de Deus. Por isso que aqui fala, esses principados e potestades atuam nas regiões celestes. Jesus, ele diz no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e ali farei morada. Então, uma vez que você aceita a entrada de Jesus na sua casa, recebeu o Evangelho da salvação e crê nele verdadeiramente, que ele é o seu Deus, é o seu Salvador, você passa a ter a autoridade dele também. A mesma autoridade ele passa para você também. Porque ele disse que faria isso.
Ele disse, eis que enviarei sobre vós o Espírito Santo. E vocês terão essa autoridade. Paulo, ele escreveu em uma das cartas do Novo Testamento, que eu tenho falado muito isso nos vídeos anteriores também, aonde ele diz, tendo vós ouvido o evangelho da salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Isso é glorioso, pessoal. Você ter essa confiança, essa certeza que Deus é com você. E você passa a ter uma direção certa. Você passa a lutar contra esses espíritos. Com uma diferença, você já é mais que vencedor. Pelo poder daquele que já venceu esses espíritos que operam no mundo hoje. Então você tem autoridade. A partir do momento que eles percebem que você tem essa autoridade, eles não ficam mais ali, porque eles são obrigados a obedecer à autoridade. Nós vemos vários exemplos na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, que Jesus usou ali a autoridade e mandou esses espíritos embora. Algumas pessoas manifestaram esse espírito e disseram até para Jesus, conversaram com ele até. Esses espíritos, através da pessoa, conversou com ele até, dizendo que ele tinha vindo ali onde esses espíritos estavam antes do tempo. E pediram ainda para que Jesus não mandasse eles para o inferno. E pediram mais ainda, deixe com que nós entremos nesses porcos que estão aí. Então, pessoal, esses espíritos, eles são obrigados a obedecer, a respeitar a autoridade de Jesus. Porque nele está todo o poder, no céu e na terra. Mas só recebe essa autoridade quando uma pessoa, quem recebe também Jesus Cristo como seu Salvador. Quando aceita Ele como seu verdadeiro Deus na sua própria vida. Aí ela recebe essa autoridade também. E esses espíritos são obrigados a saírem da vida das pessoas. Então essa palavra de hoje é uma palavra muito forte, pessoal. Eu acho que de todos os vídeos que eu postei até agora, nenhum deles tem falado tão direto, profundo, como esse que vocês estão vendo agora. Porque esse vídeo está mostrando a realidade do mundo em qual nós vivemos. E dando a direção certa. E mostrando o que precisamos fazer. Continuando aqui, diz assim: façam tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus e fiquem alertas. É até aqui, pessoal, a palavra. Então, a palavra está dizendo isso. E não é as minhas palavras, não. Essas daqui são as palavras de Deus.
Uma vez eu falei num vídeo anterior até, que eu encontrei o templo, fiz amizade com um muçulmano. E evangelizei, falei também para ele da verdade, do evangelho. Por 3 meses, um curso que eu fiz, conheci ele lá e comecei a falar para ele também do evangelho de Jesus. E quando eu estava para concluir esse curso, não ia ver ele mais, provavelmente, porque ele era professor desse curso. Ele chegou para mim e disse: olha, tudo isso que você me falou é muito convincente. Mas, pelo outro lado, eu também tenho a minha religião. Eu sou muçulmano, creio nos ensinamentos do Alcorão, também creio nos profetas, temos também uma linha de pensamento. Agora, o que me garante que isso que você está falando, Jesus como você está pondo, é realmente o verdadeiro Deus? O que me garante isso? Eu cheguei para ele e disse assim: olha, somente 3 atributos é dado, somente 3 atributos são dados, 3 atributos são dados ao verdadeiro Deus. Estes são: o verdadeiro Deus, ele é onisciente, sabe tudo o que nós pensamos, sabe o que irá acontecer, mesmo que seja no futuro, o final de todas as coisas e o começo, ele sabe. Sabe os pensamentos que passam na mente de uma pessoa antes mesmo com que ela venha produzir o som pela sua boca. Somente o único Deus tem esse poder da onisciência. E o segundo atributo, somente o único Deus, ele tem o poder da onipresença. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Somente o único Deus tem esse poder da onipresença. E o terceiro e último atributo, somente o único Deus, ele tem o poder, somente o Deus verdadeiro tem o poder da onipotência. Isto é, tem o maior poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Somente o único Deus tem esse poder. Está sobre o domínio de tudo. Somente Ele. Então, o que você tem a fazer para descobrir se esse Deus, o que eu venho te falando esses 3 meses até aqui, é o verdadeiro? Faça isso. Você conversa pedindo uma resposta dentro de alguma situação que você venha estar passando, ou de algo que você vê que está acontecendo na sua vida, que às vezes você pediu até para o seu Deus que você crê e não obteve nenhuma resposta. Enfim, algo que você quer com que ele venha se manifestar na sua vida para você ter a certeza que ele é o Deus verdadeiro. Só que quando você for conversar com ele, você não pronuncia nenhuma palavra. Tudo tem que ser em oculto, dentro do seu pensamento.
aonde somente o Deus verdadeiro irá saber o que você está pensando e o que você está querendo que Ele faça para te mostrar que Ele é o Deus verdadeiro. E você não pronuncie nenhuma palavra com a sua boca. Somente no seu pensamento você faça isso. Primeiro peça para o seu Deus. Numa hora, num dia. Não precisa ser nem hoje. Pode ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Enfim, você que faz a sua data, o seu particular, com o pensamento. Com esse Deus que eu estou te falando. Primeiro com o seu Deus, você faz. E dá um prazo para Ele te mostrar. Faz com o seu primeiro. E dá um prazo para Ele. Na sua mente você pede para Ele se mostrar para você de alguma forma, só no seu pensamento. E dá um prazo para Ele. Depois que você fizer isso, aí você pede para esse Deus o qual eu estou te anunciando e venho te anunciado por esses 3 meses. E aquele que te responder, você verá qual é o Deus verdadeiro. E ele ficou pensativo, pessoal, na hora. Ficou pensando. E ali nós terminamos a conversa. Nisso passou um período, acredito que foi quase um ano, um período passou. Eu estava andando, parei para telefonar e de repente eu vi uma pessoa vindo ao meu encontro. Já fazia um tempo já isto. E ele chegou até a mim e veio falando: Douglas, é você mesmo? Eu falei: oi. Cumprimentei ele. E ele falou: olha, aquela conversa que nós tivemos aquele tempo atrás, eu fiz aquilo que você me disse. E hoje eu tenho a certeza que o Deus que você me falou, Ele é o verdadeiro. Isso, pessoal, foi uma forma que Deus permitiu acontecer na vida desse homem para ele poder conhecer o Deus verdadeiro. E assim é na nossa vida hoje também. Eu sei que às vezes você pode ser de uma determinada religião por longo tempo. Como eu tenho visto também acontecer, até aqui no Japão eu vi também já testemunho de um japonês, longo tempo seguindo o budismo, por vários anos, tradição da família, seguindo o budismo, fiel à religião, fazendo tudo conforme estava sendo ensinado para ele. E foi um período da vida dele difícil, que a mulher ficou doente. A mulher ficou doente e veio a falecer. Morreu doente. E nesse período também, depois, logo em seguida, ele passou por momentos difíceis também. E aí ele teve a sua experiência. Ele teve o seu encontro com o Evangelho de Cristo, com Jesus. E através da experiência que ele teve com Deus, hoje, ele já não é mais budista. Então assim, pessoal, todo mundo precisa de ter a sua experiência pessoal com Deus. Todos precisam ter. Mas no tempo que nós estamos vivendo hoje,
essas forças espirituais do mal, elas estão oprimindo o mundo, oprimindo as pessoas de uma forma com que poucos têm conseguido chegar ao conhecimento dessa verdade que está no Evangelho de Jesus Cristo. E eu acredito que essa está sendo a sua oportunidade agora, de receber esse Evangelho, de receber Jesus como o seu Salvador, para que o seu nome também venha estar escrito no livro da vida e você creia no Evangelho da salvação e venha receber a marca de Deus na sua vida. Venha ter o Espírito dele te guiando e possa utilizar dessas armas espirituais contra as forças do mal, que é a armadura de Deus, que é o Espírito dele. E a palavra de Deus, que é essa o qual eu estou anunciando para vocês, vai ser como uma espada para você vencer nos momentos de adversidades que você estiver passando na sua vida. Seja ele qual for, seja ele qual for, a palavra de Deus vai estar dentro de você. E você vai conseguir vencer pela sua fé na palavra de Deus. Sabe quem que é a palavra de Deus, pessoal? A palavra de Deus é o próprio Jesus. No livro de Apocalipse, se eu não me engano, é Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Diz assim, pessoal. Olha só quem é Jesus agora, depois que ele ressuscitou e está à direita de Deus no seu trono, reinando. Olha só quem é ele agora. Aqui fala. O título diz: o cavaleiro montado no cavalo branco. Em seguida vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. E a sua capa estava encharcada de sangue. E ele se chama a Palavra de Deus. E os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos, vestidos de linho branco e puro. E da sua boca saía uma afiada espada, com a qual ele vencerá as nações. E ele as governará com uma barra de ferro e pisará nos seus lagares, do tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse é Jesus, pessoal, que todo mundo conhece, que vai vir, que o mundo, que as religiões, muitas delas falam dele também. Esse é Jesus que ele vai vir. Vocês viram como ele é hoje, como ele está? E aqui fala, o nome que estava escrito nele era a palavra de Deus, e ele se chama a Palavra de Deus. E os exércitos do céu o seguiam. Os seus olhos eram como chama de fogo. Então é isso, pessoal. Jesus, ele veio ao mundo como um cordeiro. Ele morreu como um cordeiro, quieto. Porque ele tinha que cumprir esse propósito quando ele veio ao mundo. Foi humilhado.
bateram nele, machucaram ele, cuspiram nele, esbofetearam ele, humilharam ele, colocaram uma coroa de espinhos sobre ele, crucificaram ele. E antes de ele morrer, ele disse para que Deus perdoasse essas pessoas, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E depois da sua morte de 3 dias, ele ressuscitou e está sentado ao trono de todo o poder e glória, no céu, na terra, no mundo dos mortos. Todo o poder foi dado a ele. Todos terão que reconhecer ele como Senhor. E aqui, quando ele voltar, ele não vai voltar como um cordeiro. Não, pessoal. Ele vai voltar como Rei dos Reis. Os seus olhos são como chamas de fogo. E aqui, a sua capa, estava escrito o seu nome. Ele mesmo, a sua capa estava encharcada de sangue. E ele se chama a Palavra de Deus. É isso que eu venho falando para vocês que estão acompanhando o vídeo. Que nós estamos nesse propósito de ler o Novo Testamento todos os dias. Nós venhamos ali aprender a palavra, o Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação, para que nós venhamos estar revestidos da força de Deus, da armadura de Deus, para que venhamos conseguir vencer essa guerra contra esses demônios que operam por trás de toda a maldade que existe no mundo. Nossa guerra não é contra as pessoas, pessoal, mas é contra esse mal que opera no mundo. E só os fortes prevalecem. Só os fortes prevalecerão, pessoal, nessa guerra. Só os fortes conseguirão receber a palavra de Deus e colocar em prática e entrar nessa luta, nessa guerra e vencer. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Sabe por quê, pessoal? Porque ele já venceu. Quando ele morreu na cruz ali, ele disse: tudo está consumado. E ele morreu. Só que ele ressuscitou com glória, com poder, com honra. E tudo ao seu tempo, a partir daquele momento tinha que ser cumprido. Muitas coisas se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda se cumprirão. E aqui o livro de Apocalipse diz que quando ele voltar, ele vai voltar nessa condição. Ele não vai vir mais como um cordeiro, ele vai vir como um leão, como um guerreiro, como um rei dos reis. E para quem está lendo a Bíblia com a gente, vai conseguir entender tudo isso do que eu estou falando para vocês. E a confirmação vai ser essa, você vai passar a ter autoridade também sobre a sua vida, sobre os problemas, sobre tudo que você vier estar passando. Porque a autoridade de Jesus vai estar sobre a sua vida também. Ele prometeu isso, ele vem cumprindo isso ao longo do tempo, não só na minha vida, como na vida de outras pessoas também. E nós estamos conseguindo ver o poder de Deus sendo manifesto nas nossas vidas. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. Porque ele disse que estaria conosco todos os dias. E disse que a porta do inferno não ia prevalecer contra a igreja dele. A igreja dele não é a placa. De repente você pode estar achando, qual é a igreja de Jesus? Será que é a igreja A? Principalmente no Brasil, que tem um monte de igreja, com um monte de placa, um monte de nome. Não, não é essa. Mas dentro de cada uma dessas igrejas tem um povo
escolhido por Deus, um povo separado, um povo eleito, um povo que tem compromisso também com o Evangelho de Cristo, com a palavra dele. E é esse povo que tem essa autoridade e consegue vencer tudo que está acontecendo nesse mundo, até a morte, porque Jesus falou que aquele que crê nele não verá a morte, mas passará da morte para a vida. Isso é tremendo, é o mais maravilhoso de tudo. Poder entrar na vida verdadeira, que é a vida eterna. Isso é o que está preparado, pessoal, para o povo dele, para a igreja verdadeira dele, que é o povo eleito, o povo escolhido. Um povo que pode falar, eu sou de Jesus. Não é como nós temos visto por aí. A pessoa falando que eu sou tal denominação evangélica, eu sou tal religião. Não. Eu sou de Jesus. E o que comprova isso é o que está agindo na sua vida, te trazendo respostas, te trazendo forças, te trazendo soluções, te trazendo direções, te trazendo fortalecimento, te trazendo certeza, como nós lemos ali, o capacete da salvação é a certeza que você é uma pessoa de Deus, porque o poder de Deus passa e está na sua vida. Você não vai virar um super-homem, não, mas você vai ter alguém que venceu tudo isso que você tiver que passar, porque nele vai estar depositada a sua fé, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, pessoal, é tempo de arrependimento, é tempo de mudar de vida, é tempo de recebê-lo como o seu Senhor e o seu Salvador, para que você venha conseguir vencer, pessoal. Não existe outro caminho. Como no vídeo anterior eu disse. Quando Pedro chegou para Jesus, que Jesus falou para ele, se vocês quiserem, pode ir embora também, seguir os seus rumos, segundo os seus passos. Façam como quiserem. Pedro virou para Jesus e disse, Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavra, a palavra da vida eterna. E é isso, pessoal. Só em Jesus a salvação, a esperança. Só nele tem a palavra da vida eterna. Só ele. Porque foi ele que venceu a morte e venceu o inferno. Ele deu a vida por nós, pessoal. Ele morreu para nos salvar. Por isso que a palavra dele diz, todo aquele que crer em mim será salvo. Como foi o exemplo que nós podemos ver do ladrão da cruz lá. Naquele tempo, para morrer naquela cruz, tinha que ter cometido crimes bárbaros, crimes terríveis. Mas ali ele reconheceu a soberania de Jesus. E Jesus virou para ele e disse, hoje comigo estarás no paraíso. Hoje mesmo comigo estarás no paraíso. Em verdade eu te digo isso. Porque ele reconheceu ali, pessoal, Jesus como Salvador dele. E é a mesma nós, mesma coisa você agora. Eu não estou falando para você ou pregando para você religião, não. Nem para você sair da sua igreja, não. Mas o que eu estou falando para você é o propósito que nós estamos fazendo de ler a Bíblia, conhecer a verdade, que é o Evangelho de Cristo,
e conseguir a libertação, ficar livre desse mal, desse mundo opressor, conhecendo a verdade que é a palavra de Deus, o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo. Esse propósito é de ler um capítulo por dia, todos os dias um capítulo. É tempo de você se aproximar desse Evangelho para conhecer o Deus verdadeiro. Mas talvez você, só de assistir esse vídeo, você já formou uma opinião. E a palavra de Deus, ela diz assim: Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Então, o que você tem que fazer é isso. Depois que acabar esse vídeo, você procura um lugar, dobra os seus joelhos, fala com Deus, pede para Jesus vir fazer morada na sua vida. Abre a porta para Ele entrar dentro de você, para Ele poder te transformar um membro da igreja dele, da igreja espiritual, não a física, porque a física tem de monte por aí, mas da igreja verdadeira, a espiritual, que é o povo lavado e remido no sangue dele. E ele vai entrar na sua casa e vai fazer morada. E começa a ler a Bíblia, o Novo Testamento, e você vai ter a sua experiência com ele. Isso eu tenho certeza que ele vai se manifestar na sua vida e você vai conhecê-lo verdadeiramente. Quem ele é. A palavra de Deus diz que nós somos o templo, a igreja, morada do Espírito Santo. E ele quer fazer isso, ele quer entrar na nossa vida, tomar o lugar que é dele. Que muitas das vezes você tem colocado outras coisas nesse espaço que tem aí dentro da sua vida. Tem depositado a sua fé em outras coisas, priorizando outras coisas. Mas uma vez que você recebe Ele como seu Salvador, Ele fará morada dentro de você. E Ele vai reinar dentro de você. E vai te trazer direção. Ele vai falar com você. Você vai ter uma direção. Não vai mais andar segundo os seus pensamentos. Não. Vai ter uma direção. E nos momentos de dificuldade você vai usar a sua fé. E ela vai te trazer resposta. Porque ela vai estar entronizada em Jesus Cristo. E pode ter certeza disso, que Ele vai te ajudar. Eu estava lendo na Bíblia hoje uma passagem que fala sobre a multiplicação dos pães. Hoje eu leio a Bíblia, eu procuro ver os detalhes assim da preciosidade que se encontra ali. Que muitas vezes, dependendo da forma que nós vamos ler a Bíblia, não consegue enxergar da forma preciosa. Ali eu vi o cuidado que Jesus tem com as pessoas. Diz que ele saiu, a multidão atrás dele. E aí ele olhou aquela multidão que o seguia. Eles estavam no propósito de jejum já há 3 dias. E Jesus ali, ele ficou preocupado, porque ele não queria dispensar toda aquela multidão sem comer nada. E ali, pessoal, tinha gente que Jesus nem conhecia. Tinha pessoas que estavam seguindo ali porque queriam conhecê-lo. E eles estavam num propósito ali. E Jesus, preocupado com aquelas pessoas, e falou para os discípulos: o que nós temos? Os discípulos falaram: temos alguns pães e uns peixes. E aí Jesus fez a multiplicação dos pães ali, para não deixar o povo ir embora com fome e viesse a desmaiar no caminho. Essa é a preocupação, pessoal.
O mesmo Jesus vai ter com você também, com a sua vida. Às vezes você está até num desespero, não sabe nem o que vai fazer para comer no dia seguinte. Mas Deus está te vendo e Ele sabe quais as suas necessidades, aquilo que você precisa. E Ele vai interagir meios na sua vida para que venha te ajudar da melhor forma. Mas para isso você tem que primeiro recebê-lo como seu Salvador, como seu Senhor. Segui-lo como aquela multidão estava seguindo. Nem todo mundo ali tinha grandes fé, mas até aquele que tinha pouca fé foi alimentado ali. Isso é tremendo. A preocupação de Deus quando vê que a pessoa está querendo segui-lo verdadeiramente. Pessoal, isso é tremendo. Então, é como Pedro falou para Jesus: para onde eu vou, Senhor? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. O que é a nossa vida? Pergunta para você mesmo: o que é a nossa vida? Nós estamos vendo no mundo aí o que está acontecendo. As pessoas morrendo. Muitos morrendo salvos, mas muitos também morrendo sem salvação. Então é momento de receber Jesus como o seu Salvador. Tá certo, pessoal? Então nós estamos fazendo esse propósito, a leitura da Bíblia. Todos os dias ler um capítulo. Começando em Mateus e terminando lá em Apocalipse. São 260 capítulos. Vamos até o final. E eu tenho certeza que essa leitura vai nos fortalecer a cada dia a vencer. Porque a palavra de Deus vai estar entrando dentro de nós, nos nossos pensamentos. E uma vez a gente colocando em prática, nós vamos ver um resultado. Pessoal, eu vou ter que parar porque esse vídeo vai ficar bem longo. Mas eu acredito que Deus falou grandemente com todo mundo aqui. E é isso, é o Evangelho de Jesus, pessoal. É simples. É um Evangelho simples. E de graça dai, de graça recebei e de graça dai. Não é cobrado nada para que você venha receber o tudo de Deus, que é Jesus. Você pode receber Ele qualquer hora, qualquer momento. E Ele vai vir sobre a sua vida. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Vamos continuar nesse propósito de estar lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, para que nós venhamos estar revestidos do poder de Deus, que é Jesus, a palavra dele, e vencer essa guerra, aonde só os fortes irão prevalecer. Tá certo, pessoal? Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, para que outras pessoas também venham conhecer esse Evangelho, o qual eu estou anunciando para vocês, através do poder da palavra de Deus, do Novo Testamento da Bíblia. Então compartilha esse vídeo, pessoal, e se inscreve no canal. Tá certo? Eu vou ficando por aqui então, e até o próximo vídeo. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito.
Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você, você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas.